Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos gravar Ezequiel capítulo 24, de novo já em casa agora, porque ontem eu gravei dentro do carro. Hoje nós vamos falar de um capítulo muito interessante. Hoje a batata vai assar. Hoje, sabe quando você se sente numa panela quente? Quando tá batendo desespero, quando tudo parece que tá dando errado? E o julgamento do Senhor chegou sobre a sua vida? É mais ou menos o que vai acontecer aqui hoje. E ele começa o capítulo, como sempre, né? Ele é muito específico com relação a datas. E esse profeta começa dizendo que foi no 10º dia do 10º mês do 9º ano. Esse 10º dia do 10º mês do 9º ano foi exatamente o dia em que o rei Nabucodonosor cercou Jerusalém. E era exatamente sobre isso que o profeta estava recebendo uma revelação lá no cativeiro babilônio, onde ele estava. E ele diz assim: filho do homem, registra essa data, a data de hoje. Olha Deus sendo muito específico, tá acontecendo hoje, vai acontecer hoje. Porque o rei da Babilônia sitiou Jerusalém neste dia. E realmente a gente sabe, né, pelos dados históricos, que foi justamente nesse dia, no 9º ano do cativeiro dele, é que o rei Nabucodonosor sitiou Jerusalém. E a parábola que Deus manda Ezequiel contar aquele povo é justamente de uma panela. Uma panela, Jerusalém como sendo a panela que Deus colocou para esquentar, que Deus botou no fogo, e diz: ponha para esquentar e coloque água nela. E diz assim: ponha dentro dela pedaços de carne, os melhores. O que significa que Deus, ou que o rei Nabucodonosor iria tirar e arrancar de Jerusalém os melhores, os pedaços mais importantes e os melhores pedaços daquele povo, tratado aqui como carne. Jerusalém como a panela e o povo como sendo a carne que foi para a panela, né? E diz assim: os melhores pedaços, a coxa e a espátula. A espátula seria o peito do animal. Encha com o melhor desses ossos. Apanhe o melhor do rebanho, ou seja, pessoas e animais. Empilhe lenha debaixo dela para os cozinhar. Faça ferver a água e cozinhe tudo que está na panela. Então, como se fosse um caldeirão fervendo, é um momento de agonia para aquele povo. É o momento em que eles passariam pelo juízo, que eles passariam pela punição do Senhor, porque haviam sido avisados, haviam sido alertados há muitos e muitos anos e perseveravam em não acreditar nos profetas verdadeiros, mas sim acreditando nas falsas profecias, porque outros profetas diziam: não, o Senhor vai nos livrar, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Esses falsos profetas às quais eu me refiro nem estão citados aqui. Não são, você não sabe nem o nome. Quais são os profetas que profetizavam que ia ficar tudo bem, que podia continuar no pecado, que Deus ia dar um jeitinho, sabe? Falsas profecias. Mas os verdadeiros estão aqui, ó. Os que falavam a palavra de Deus eram justamente aqueles que batiam contra o desejo do coração daquele povo. É claro que eles não queriam ouvir: ó, Jerusalém vai ser sitiada, Jerusalém vai cair, Jerusalém vai ser levada ao cativeiro, os melhores de lá serão apanhados. Por quê? Eles preferiam acreditar nos profetas que diziam: não, Deus vai dar um jeito, como sempre, vai lutar por nós, vai combater o inimigo, nós vamos vencer, nós vamos sair vitoriosos. Poderiam ter saído, poderiam, se tivessem dado ouvidos às palavras do Senhor, como muita gente que tem vida destruída, que se sente numa panela fervendo, que não tem paz. Sabe por quê? Porque o Senhor muitas vezes o alertou. Porque o Senhor muitas vezes o avisou: olha, você tem que deixar o seu pecado, você tem que sair dessa vida que você vive, vem para o meu rebanho, vem para o meu aprisco, vem me servir. E a pessoa diz: não, quero viver do meu jeito, esse jeito de viver de vocês não me agrada.
Não é preciso tudo isso, a gente não precisa ficar servindo ao Senhor, a gente não precisa ficar obedecendo a Bíblia o tempo todo, porque a Bíblia está ultrapassada, sabe? Depois, a hora que o caldeirão esquenta, aí quer pular fora, aí quer uma solução de Deus. Ai, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu? Quantas vezes ele foi avisado, irmão? Quantas vezes o Senhor falou para você, sai dessa vida? Quantas vezes o Senhor te alertou? Você não pode continuar vivendo dessa forma, ou você vai receber sobre você o castigo, a punição merecida para os seus pecados. Porque pecado tem castigo. Santidade não tem castigo, mas pecado tem castigo. Então, é isso aqui que estava acontecendo com esse povo. Não deram ouvidos, não quiseram ouvir, continuaram derramando sangue inocente, continuaram blasfemando, continuaram se prostituindo, continuaram adulterando, continuaram, diz, pois o sangue que ela derramou está no meio dela. Ai da cidade sanguinária, da panela que agora tem uma crosta embaixo, sabe, aquele negócio foi grudando, os pecados daquele povo foram se acumulando, cujo resíduo não vai desaparecer, esvazia pedaço por pedaço, sem sorteá-los, ou seja, eles seriam levados embora, quem quer que fosse, sem pensar, sem pestanejar. E diz assim, para atiçar a minha ira e para me vingar, eu pus o sangue dela sobre a rocha nua, para que ele não fosse coberto. Viu? Então o Senhor está dando uma palavra de juízo, ele está dizendo, eu cansei, eu falei, eu avisei, vocês iam ser levados cativos, parem com o pecado, não se misturem as nações, não se misturem com os ímpios, não façam como faziam as abominações daqueles povos que vocês conquistaram, desvia-se deles, fica debaixo do meu manto, fica debaixo do meu mandamento. E eles deram ouvido? Não deram. O que Deus tem insistido hoje, até hoje, falando com muita gente? Volte-se a mim, olha para a cruz, santifique-se, busque a minha palavra, busque viver em comunhão, busque viver em santidade, larga dessa bebida, larga desse cigarro, larga desse adultério, larga dessa prostituição, larga dessa mentira, larga de querer viver só de ilusão, só de fotografia, só de aparecer linda, maravilhosa. Vai se vestir com vestes de louvor, vai se vestir com vestes de santidade, vai se vestir para que o Senhor olhe para você e veja a beleza, e não os homens. Porque os homens só olham a beleza externa da mulher, mas Deus quer que nós, mulheres, que nós nos vistamos para que Ele veja a beleza em nós, para que Ele veja a nossa santidade, para que Ele nos exalte, não por causa da nossa beleza exterior, essa é corrompível, essa vai passar, essa é passageira, mas de uma beleza que vai durar para a eternidade. A beleza de ser serva do Senhor, a beleza de cumprir a vontade do Senhor, os mandamentos da palavra de Deus, viver debaixo da graça, viver debaixo do amor de Cristo Jesus por cada um de nós. Mas aquela cidade não estava disposta a fazer isso. Aí o Senhor diz, ai da cidade sanguinária, eu também farei uma pilha de lenha, uma pilha bem alta, de lenha, para poder queimar muito tempo, né? Por isso amontoem a lenha, acendam o fogo, cozinhem bem a carne, misturando os temperos e reduzam os ossos às cinzas. Ponham depois a panela vazia sobre as brasas para que se esquente até que o bronze fique incandescente. Imagina que a água vai secar, aquela crosta vai derreter e vai virar uma panela incandescente, e as suas impurezas todas se derretam e o seu resíduo seja queimado e desapareça. Mas ela frustrou seus esforços, nem o fogo pôde eliminar o seu resíduo espesso, nem queimando tudo aquilo no fogo. Aqueles pecados estavam tão incrustados ali naquela panela que era Jerusalém, estava tão forte aquilo que nem o fogo conseguiu apagar aqueles pecados. É muito pesada essa palavra, é muito triste, é muito terrível o julgamento do Senhor para aqueles que não o amam, que não o obedecem, que não querem obedecer sua palavra, ouvir seus profetas e dar ouvidos aos mandamentos do Senhor. Amém?
Eu, o Senhor, falei, chegou a hora de eu agir, não me conterei. Olha o que o Senhor falou, não me conterei, não terei piedade, não voltarei atrás. Você será julgado de acordo com o seu comportamento e com as suas ações. Palavra do soberano Senhor. Nós temos que começar a pregar um evangelho verdadeiro, um evangelho de um Deus irado, de um Deus que só ama o pecador, mas não ama o seu pecado. Ele não está conivente com o seu pecado. Não espere a conivência de Deus. Não espere, porque o Senhor, ele só é conivente e ele só é fiel à palavra dele. Ele tem que ser fiel a essa palavra. E o que ele falou, ele tem que cumprir. Se ele falou todo pecado, o salário do pecado é a morte, é porque o salário do seu pecado é a morte. Mas, tem um mas, né? Glória a Deus pelo mas. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas veja bem, o dom gratuito de Deus tem um condicionamento. Você tem que estar em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, se Cristo está habitando em você, se Cristo está se movendo em você, você não vai conseguir mais conviver com o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre o seu corpo, sobre os seus pensamentos, sobre a sua alma, sobre o seu espírito. O pecado que tanto nos dominava não tem mais domínio nenhum sobre nós. Isso é viver em Cristo Jesus. Mas se você insiste em viver de acordo com seus pecados, você vai ter que pagar o salário dele, a morte. E não é morte dessa carne aqui, que essa carne vai passar, mas a morte eterna. A morte eterna, o julgamento final, onde Deus virá julgar cada um segundo os seus atos. Amém? Veio em mim a palavra do Senhor, filho do homem, com um único golpe, estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Sabe qual? O que é o prazer dos seus olhos? Você tem prazer na pessoa que você ama. Na pessoa que você ama, você tem prazer. Você tem prazer em olhar para ela. Ele diz, com um único golpe eu vou tirar de você a pessoa que você ama. Ele diz assim, contudo, não pode lamentar nem chorar. Não lamente nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Olha só o que ele está dizendo para o profeta. Eu vou tirar da sua frente aquilo que você mais ama, porque era isso que ele ia fazer com aquele povo. Ele ia tirar Jerusalém da frente deles. Eles não iam mais poder olhar para as pessoas que eles amavam. Eles não podiam mais ter contato com aquelas pessoas, porque seriam levados embora. E o lugar que eles tanto amavam seriam tirado da frente dos olhos deles. Eles não poderiam mais contemplar a beleza de Jerusalém. Eles não poderiam mais olhar para as pessoas que eles amavam. E Ezequiel, ele foi pego como um exemplo para fazer isso, para mostrar para aquele povo que ia acontecer. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Ele diz, não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e as sandálias nos pés. Não curva o rosto, nem coma a comida que é costumeira dos pranteadores. Naquela época, as pessoas que iam prantear os mortos, porque havia essa cerimônia de pranto, de chorar pelos mortos, mas eles recebiam comida. Ele disse, nem a comida você coma, nem a comida que é dada para os pranteadores você vai comer. Então o povo me perguntou, você não vai dizer que relação que essas coisas têm conosco? E ele diz, diga à nação de Israel, assim diz o Senhor, eu estou a ponto de profanar o meu santuário. Deus ia destruir Jerusalém, o santuário que ele mesmo edificou, que ele mesmo mandou construir. A fortaleza que vocês se orgulham, o prazer dos seus olhos será tirado de vocês, o objeto da sua afeição. Os filhos e as filhas que vocês deixaram lá cairão pela espada. Que coisa triste, né? Que sentença terrível que Deus estava dando. A cidade vai ser destruída, as pessoas vão cair pela espada, os que sobrarem serão levados cativos. Esse era o julgamento, esse era o juízo de Deus para aquele povo. E vocês farão o que eu fiz, vocês não cobrirão o rosto e nem comerão a comida dos pranteadores. Sabe por quê? Porque não haveria comida para eles. Eles iam passar fome, necessidades dentro daquele... Enquanto Jerusalém estivesse cercada, sitiada, eles estariam passando. Ezequiel será um sinal para vocês. Vocês farão o que ele fez. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o soberano Senhor. E ele diz que quando ele falava isso, a mulher do Ezequiel morreu. Na mesma hora que ele estava pranteando, que ele estava recebendo essa profecia de manhã,
À tarde a mulher dele morreu. Ele não pôde nem chorar pela mulher, porque assim ele era o exemplo. Assim aconteceria com eles. Eles não poderiam nem prantear seus mortos, porque seriam tantos, estariam espalhados por todos os lados e cada um ia estar correndo para ver como se salvar. Não haveria tempo nem para prantear os mortos. Como aconteceu nessa pandemia, que nós não pudemos prantear nossos mortos, não pudemos ir fazer velório, chorar nossos mortos. Por quê? Porque todo mundo estava debaixo da mesma maldição, que era essa pandemia que afetou a todo mundo, e que muitas profecias que estão escritas aqui que aconteceram com Jerusalém, aconteceram conosco. Impedidos de se abraçar, impedidos de se ajuntar, impedidos de velar seus próprios mortos. Tá pensando que isso aqui aconteceu só com Jerusalém, que não vai acontecer com nós? Conosco, que não vai acontecer com todo mundo? Vai acontecer sim, viu? Ele diz, naquele dia um fugitivo virá lhe dar a notícia. Naquela hora sua boca será aberta, você falará com ele e não ficará calado. E assim você será um sinal para eles, e eles saberão que eu sou o Senhor. Sabe o que vai acontecer desse fugitivo aí que vai vir dar notícia para Ezequiel? Vai acontecer no capítulo 33 de Ezequiel, quando um fugitivo de Jerusalém vai chegar para ele e vai dar a notícia que Jerusalém havia sido tomada, que Jerusalém havia sido sitiada. Todas as promessas, tudo que aconteceu aqui foi de fato confirmado pouco tempo depois. Esse fugitivo veio dar a notícia para Ezequiel de que Jerusalém havia caído. Não espere nenhum mensageiro chegar com tristes notícias para você de que aquilo que você mais ama foi tirado, de que aquilo que alegrava os seus olhos foi tomado de você por causa do seu pecado, por causa das suas injustiças, por causa da sua teimosia em não servir ao Senhor. Amém? Que a palavra de Deus fale aos nossos corações e que você não espere a batata assar e nem a panela ferver para você tomar uma atitude. Corra para o Senhor enquanto há tempo, enquanto a água ainda não está muito quente, sabe? Enquanto ainda dá tempo de pular fora e de não permitir que essas coisas venham a você. Corra para debaixo de Jesus, corra para debaixo da graça do Senhor Jesus. Enquanto você não está abrigado na graça, você está desprotegido dela. Você está desgraçado, como diz a palavra de Deus. Você está desprovido da graça. A graça que está em Cristo Jesus. Não se prive dela. Não deixe ela passar. Proteja-se nela. Aleluia. Um abraço e que essa palavra fale com vocês neste dia, como falou ao meu coração dessa forma. Espero que fale ao coração de vocês também de alguma forma. Aleluia. Um abraço e até amanhã.